Soft. Acreditamos no poder da tecnologia, pois somente ela é capaz de transformar como as coisas são feitas em qualquer organização, gerando redução de custos, melhorando a produtividade e evoluindo os processos, permitindo que você foque no mais importante, o seu negócio. Nós somos a Bysoft. Conte conosco. Bysoft, para sua empresa ganhar asas. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso webinar. Espero que todos estejam bem e estejam empolgados aqui para falarmos sobre esse tema tão relevante, né? Um assunto tão em alta. Todo mundo tem falado sobre inteligência artificial, todo mundo tem usado a inteligência artificial de alguma maneira, né? E o nosso tema hoje aqui é como ele se conecta com a engenharia e a arquitetura, né? Desde agora, no presente, até o futuro da engenharia e a arquitetura. Então, sejam todos bem-vindos. Eu espero que vocês aproveitem esse evento aqui, né? Tirem dúvidas, a gente possa fazer aqui uma troca muito interessante em relação a conteúdo, aquilo que a gente quer abordar aqui com vocês, tá? Eu quero lembrá-los que esse webinar ele faz parte de uma série de webinars que nós estamos fazendo e começamos na semana passada e falamos um pouco sobre colaboração em 2D, tá? Então, se você não viu ainda, depois nós vamos disponibilizar para você a gravação, né, para você assistir também colaboração em projetos em 2D, tá? E também nós teremos mais um webinar na próxima semana, né, no dia 16, dando continuidade, né, a essa sequência de webinars que nós estamos, né, fazendo aqui, trazendo conteúdo, trazendo conhecimento aqui para os nossos parceiros, para os nossos clientes, ok? E nós vamos falar hoje sobre um assunto, um tema muito relevante, né, que é a IA, e eu quero só introduzir aqui, porque nós temos um especialista que vai conduzir a nossa sessão aqui, que é meu colega Yudi, daqui a pouquinho ele já vai estar aqui com a gente, mas o que a gente pode pensar a respeito de IA, né? Eu quero só introduzir aqui aquilo que a gente tem visto no mercado e aquilo que a gente tem também olhado para fabricantes, por exemplo, como a Autodesk, né, como ela tem se posicionado nesse mercado, como ela tem visto toda essa movimentação em relação à inteligência artificial e como isso pode ser explorado dentro de projetos de arquitetura e engenharia, né? Então, a gente tem uma perspectiva muito boa, né? Às vezes a questão da IA, ela traz uma insegurança, às vezes para o profissional ou para a área, né? De, agora vai tomar o meu emprego, vai, né, substituir pessoas, enfim. Mas o que a gente tem visto é a IA apoiando a inteligência humana, né, nas atividades diárias e trazendo mais produtividade, né, para o recurso humano, trazendo mais possibilidades de serem exploradas para o recurso humano. Então, o nosso entendimento é que a IA ela vai se unir, né, à capacidade humana para trazer mais benefícios e possibilidades alternativas, enfim, os desafios cada vez aumentam mais, né, o desafio não somente do trabalho, mas, enfim, os desafios de modo geral, né, da própria humanidade, a infraestrutura que nós teremos que ter para suportar todo o crescimento que nós estamos tendo a nível de planeta, e o uso da tecnologia é imprescindível para que a gente consiga suportar todos esses desafios, né, e seguir evoluindo. E dentro da IA, eu acredito que nós teremos cada vez mais projetos mais eficientes e criativos. Nós já temos, o Yudi vai mostrar algumas situações nesse sentido, né, com muitas automações de processos. No questão de ESG e sustentabilidade, nós teremos, né, um aprimoramento nessa área, e também nós teremos mais possibilidades de projetos, né, com a evolução da realidade aumentada, realidade virtual, enfim, a própria manutenção, como que ela vai se tornar mais efetiva, mais produtiva, né, nos próximos anos. Então, assim, quis fazer esse resumo aqui para vocês entenderem um pouco daquilo que a gente vai falar, né? O Yudi, ele vai trazer para nós esses insights e coordenar aqui a nossa apresentação, mas fique à vontade para que você possa tirar suas dúvidas, perguntar,
né? E sim, a IA já está sendo utilizada na engenharia, né? A IA já está sendo empregada, por mais que a gente não veja, né, a IA em muitos cenários, isso não significa que ela não está sendo utilizada. No âmbito de Autodesk, pelo menos ali de 2017, por aí já ela tem sido utilizada como design generativo, por exemplo, né, com muitas possibilidades de um design. Né? A Autodesk tem até um case de uma cadeira que foi desenhada e depois foi feito um design generativo dela, mantendo a sua estrutura, mas com uma infinidade de possibilidades, de layouts, de design diferentes. Então, já estamos utilizando. Não é como uma interface de IA que a gente vai lá e coloca, faça isso ou faça aquilo, e ela entrega um resultado para nós. Não é dessa forma, mas por trás ali, no back-end de soluções, nós temos sim o uso empregado de IA para trazer já alguns insights, algumas alternativas, e é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje, tá bom, pessoal? Eu quero convidar aqui o Yudi Ikeda. Yudi, ele é engenheiro civil, meu parceiro aqui, colega na nossa área de building aqui na Bysoft, de engenharia e arquitetura, especialista nas nossas soluções aqui de Autodesk. Vou deixar ele se apresentar um pouco mais, mas seja bem-vindo, Yudi. Bom dia, Helder, tudo bem? Obrigado pela introdução. Agradeço a presença de todos, pessoal. Assim como o Helder falou, só me apresentando rapidamente. Acho que já vou puxar minha apresentação aqui na tela para vocês. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Me apresentando rapidamente, tá? Então, eu me chamo Yudi Ikeda, eu sou engenheiro civil de formação. Assim como o Helder falou, eu atuo como especialista de soluções para engenharia e arquitetura na Bysoft, né? E hoje eu vim apresentar um pouco para vocês, então, sobre tudo isso que ele comentou agora de início, que é sobre o futuro da engenharia e arquitetura com a inovação em inteligência artificial, tá? Eu vou só colocar um ponteiro aqui em laser para a gente continuar a apresentação. E eu acho que o Helder ele explicou muito bem o início nessa introdução que ele fez, né, que a ideia dessa apresentação não é hoje a gente abrir alguma ferramenta, não é a gente explicar detalhes técnicos das ferramentas, mas sim a gente conseguir então um pouco desmistificar essa questão da IA dentro da indústria, né, de que a IA, a inteligência artificial, ela não vem para suprir a necessidade do humano, não vem para substituir um colaborador, né, mas sim para agregar. Ela vem como uma ferramenta muito forte, né, como uma ferramenta que abre inúmeras possibilidades dentro do nosso setor. E para que a gente entenda tudo isso, tá? Eu vou começar aqui o nosso webinar já e vou começar explicando então um pouco de como foi essa transformação digital, né? Como é que surgiu essas nossas etapas de projeto ali e como que a gente chegou na inteligência artificial, também apontando as dificuldades, né, durante esse processo. Então a gente vem aqui, né, como muitos devem se recordar, não sei se todos já chegaram a utilizar o modelo analógico de projetos, né, onde a gente utilizava basicamente pranchetas ali e ferramentas de desenho de forma manual, seja em esquadro, transferidores, uma lapiseira, que existem inúmeros, né, existem ainda inúmeras espessuras de lapiseira para que a gente consiga criar essas linhas. Esse foi um dos primeiros modelos que a gente trouxe, né, dentro da engenharia para conseguir conceber os nossos desenhos técnicos, para que a gente conseguisse detalhar toda essa necessidade que a gente tem dentro da engenharia, arquitetura e do mundo da construção, né. Logo em seguida, esse modelo a gente já conseguiu evoluir para um modelo CAD, tá? Uma coisa que eu quero reforçar é que em todas essas etapas de evolução, a gente teve muitas dificuldades para passar de um modelo para outro, para aceitar essa mudança, né? Sempre uma mudança é muito difícil. Então, desde o início, né, dessa mudança do analógico para o CAD, a gente já teve muita resistência. Então, mesmo que essa mudança do analógico para o CAD nada mais foi do que transformar uma ferramenta que antes era totalmente manual, que a gente tinha que fazer todos os desenhos manuais, desde cotas, a dimensão, e tudo tinha que ser muito milimetricamente calculado para que isso realmente fosse para campo, né? A gente já passou para uma evolução ali em CAD, né? Mesmo que difícil, mas que nada mais é do que uma prancheta também virtual, né? Onde a gente vai conseguir utilizar ferramentas ali de desenho, né? Mesmo que de forma 2D ou após a evolução para o 3D dentro do CAD mesmo, mas somente para suprir essa necessidade de desenho. Então, ali a gente já viu várias vantagens de utilizar
por exemplo, ferramentas de linhas, onde a gente conseguiria já configurar essas linhas, as cotas serem mais precisas, né, ou, por exemplo, ferramentas de Ashura, onde a gente já conseguiu uma produtividade, né, um aumento de tempo, uma diminuição de tempo de projetos muito generosa, né. Em seguida, dentro dessa linha do tempo, acho que todos aqui, ou muitos de vocês, já devem ter ouvido falar sobre a metodologia BIM, né? É um processo que ainda está sendo implementado no Brasil, é um processo moroso, essa mudança do AutoCAD para a metodologia BIM, né? Então, a gente está vivendo isso hoje, a gente já sabe como que é essa dificuldade de fazer essa mudança, né? Muitos ainda não aceitam a introdução da metodologia BIM, independente de normas e decretos que sejam liberados, né, pelo governo, para que a gente também faça essa mudança e também independente dos benefícios. Ainda assim é uma dificuldade muito grande a gente migrar de um desenho do CAD, né, que a gente vê que se tornou mais fácil ali para muitos engenheiros, para a metodologia BIM. Então, isso trazendo a metodologia BIM somente como uma modelagem 3D paramétrica, né, que foi o início ali da metodologia BIM em todo mundo e ainda é como é utilizada dentro do Brasil, ainda de forma inicial, certo? Seguindo essa linha do tempo, então, a próxima evolução que a gente tem dentro dessa cadeia seria a utilização de um ambiente comum de dados, né? Eu coloco aqui essa etapa como a etapa do BIM conectado, onde a gente vai utilizar ali por meio de um CDE, ferramentas de colaboração, ferramentas de comunicação, onde a gente vai poder interligar todo o processo, desde o seu início até o fim, né, com uma comunicação mais precisa, com uma comunicação mais exata, e também tendo rastreio de todas essas informações, né, que hoje se faz muito importante, a questão dos dados de projeto, de que forma que a gente vai gerir esses dados e de que forma que a gente vai conseguir visualizar esses dados para ser mais preciso e o mais assertivo, né, dentro dos nossos empreendimentos. Então, tudo isso nos leva, né, toda essa evolução nos traz aqui, eu coloquei 2 perguntas para a gente se questionar um pouco nesse início da apresentação, certo? Então, qual é o futuro do BIM? E qual é o futuro da construção civil? Né, a gente viu que ao longo do processo tivemos inúmeros desafios, tivemos inúmeras vantagens e benefícios também com toda a implementação de cada uma dessas metodologias, elas trouxeram para a gente outro cenário, uma outra possibilidade, outras formas de visualizar o processo da construção, né? E eu queria trazer a vocês um pouco dessas questões, de como que vai ser esse futuro, como que está sendo esse futuro, né? A gente vê que a evolução da tecnologia está cada vez se tornando mais rápida, né? A mudança do analógico para o CAD foi de uma maneira mais demorada, do CAD para o BIM já está sendo de uma forma mais rápida, e aí para a gente implementar também modelos de CDE ainda está sendo ainda mais rápido, e essa evolução das tecnologias está sendo constante no nosso dia a dia, como a gente pode visualizar também com a inteligência artificial, tá? A inteligência artificial eu trago para vocês como uma nova evolução do BIM, não só dentro do setor da SCO, mas também dentro de inúmeros setores dentro do nosso dia a dia e do nosso cotidiano, como a gente pode ver, é um tema que é muito difundido e está sendo muito tratado, né? Porque ninguém sabe como que isso vai ser lidado, onde a gente vai chegar com a inteligência artificial e até que ponto que a gente vai conseguir avançar com as tecnologias, né? E a inteligência artificial ela veio já como uma crescente muito grande e como algo que muitos imaginam que ela é recente, e que teve um boom, né? Em 2 a 3 anos que ela teve essa disseminação dentro dos setores, tá? Mas para iniciar toda essa apresentação, para a gente falar sobre IA, para a gente falar sobre inovações, eu trago aqui para vocês uma pergunta e para que a gente consiga explicar o que é a inteligência artificial, tá? E ninguém melhor para falar isso para a gente do que a própria inteligência artificial. Então eu trouxe aqui para vocês um relato que eu perguntei no Copilot, tá? O Copilot AI, que é uma inteligência artificial da Microsoft, que trabalha como chat IA, tá? E ela trouxe para a gente a seguinte perspectiva. Então, a inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica ao desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de fala, tomada de decisão, tradução de idiomas e percepção visual. Utilizando alguns algoritmos avançados e grande volume de dados, a IA pode aprender, adaptar-se e melhorar o seu desempenho ao longo do tempo, tornando-se uma ferramenta poderosa em diversas áreas, desde a medicina até a indústria da construção. Tá? Eu quero que vocês se atentem, dentro desse relato da própria inteligência artificial, que ela traz a palavra ferramenta.
né? A inteligência artificial ela nada mais é do que uma ferramenta que nós vamos utilizar nos processos de uma forma que ela vai auxiliar, automatizar algumas funções e agilizar processos onde a gente tem alguma dificuldade ou que a gente consiga, né, dar uma celeridade melhor ou então até uma assertividade melhor durante o nosso dia a dia. Mas quais os principais tipos de inteligência artificiais que estão sendo desenvolvidos? Tá? Aqui eu trouxe 4 para vocês. Dentro desses tipos de inteligência artificiais, a gente tem inúmeros tipos, inúmeras codificações, inúmeras formas que estão sendo criadas, tá? A gente vê essa evolução dia a dia ali, dia após dia. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês de como que é cada um desses principais, tá? E como que eles podem já estar sendo utilizados dentro da nossa indústria. Então, em primeiro lugar, eu tenho o Machine Learning, né, que no caso ele seria um aprendizado de máquina, que ele é utilizado para prever alguns custos, prazos, riscos, manutenções e até, principalmente com bases, né, de dados históricos. Ou seja, a gente vai ter uma base de dados e essa IA ela vai utilizar para fazer algumas previsões, né, como, por exemplo, ele pode fazer uma previsão de canteiro de obra, com base, né, na leitura que ele tenha de diversas obras que você já tenha executado. Um outro tipo da inteligência artificial seria o Computer Vision, tá? Que seria a visão computacional. Ele vai permitir que a análise de algumas imagens e vídeos para segurança, progresso de obras e algumas inspeções. Um exemplo dessa funcionalidade seria como, por exemplo, algum drone de monitoramento para canteiro de obras, tá? Para que ele consiga entender esse sequenciamento de obras e a gente consiga atrelar isso, por exemplo, ao nosso cronograma futuramente. Tá? O processamento de linguagem natural, NLP, né, ele vai partir muito mais para uma análise de documentos e textos, né, sendo técnicos ou jurídicos. Então, por exemplo, nós poderíamos utilizar essa leitura automática para disponibilizar para ele contratos, normas, para a gente conseguir ter uma assertividade em relação a essas normas mais rápida e mais fácil dos nossos projetos, né, que a gente consiga ter essa análise pela inteligência artificial sem que a gente precise ficar lá procurando uma norma que muitas vezes tem 100 páginas e é muito moroso, né? Um processo muito moroso. Por fim, dos quatro tipos de inteligência artificial que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem a IA generativa, né? Que basicamente ela vai criar algumas alternativas de projetos arquitetônicos ou layouts de uma maneira automática. Como, por exemplo, como exemplo disso, futuramente a gente pode ter uma geração de modelos 3D com base em alguns requisitos pré-definidos, tá? E tudo isso que está sendo gerado na inteligência artificial, a gente já tem inúmeros estudos que trazem muitos dados aqui. Eu trouxe 2 estudos para vocês. O primeiro é da Design and Make, tá? Que é um dos setores da Autodesk que faz principalmente esses estudos sobre inteligência artificial também. Ele traz que 77% das empresas irão aumentar os seus investimentos em inteligência artificial nos próximos 3 anos. Tá? E que 66% dos líderes concordam que de 2 a 3 anos a IA ela será essencial para os seus negócios. Então a gente pode ver que isso já é algo que está sendo visado por inúmeros líderes e por inúmeras empresas para que isso seja implementado cada vez mais no dia a dia ali, que a gente consiga ter essa visualização da IA no nosso cotidiano. Tá? Uma outra pesquisa que eu trouxe para vocês também é da Century, tá? Que ela fez em parceria com a Frontier Economics, tá? Onde ela traz para a gente que 71% do aumento do lucro será decorrente da inteligência artificial na construção na próxima década. Tá? E dentro disso também eles fizeram um estudo em vários outros setores da nossa economia e ele aponta, né, inúmeros setores, como vocês podem ver aqui embaixo, assim como a educação, a construção, que se mantém aqui em terceiro lugar como um dos setores que mais vai crescer economicamente com a utilização da inteligência artificial, a agricultura, transporte, a manufatura, dentre inúmeros outros ali que vocês também podem ter acesso nessa pesquisa. Tá? Então a gente vê que a IA está diretamente atrelada à nossa evolução da construção civil. Ela já está sendo utilizada por algumas empresas, ela já está sendo testada por muitos colaboradores, e quem não conseguir se adaptar à inteligência artificial, infelizmente hoje, ou felizmente, vai ficar para trás no mercado, né, porque é o próximo passo da evolução ali tecnológica. Junto com isso, né, com esse aumento de lucro que a gente viu que já está sendo esperado dentro da construção, a gente traz alguns motivos, né, alguns porquês e alguns benefícios que trarão esse aumento do lucro. Então eu vou citar aqui alguns para vocês, como a automação de tarefas levando a economia de tempo e recursos, a agilidade e variedade de opções de projeto,
a criatividade decorrente da inclusão de diversidade, que esse é um tema que é muito abordado, né, se a inteligência artificial ela vai ser criativa, se ela vai poder auxiliar essa criatividade, né. Vou trazer um exemplo ali posteriormente que vocês vão ver que ela já está sendo utilizada dessa forma. A responsividade imediata a alterações de variáveis, ou seja, uma adaptabilidade, uma adaptação a fatores que acontecem durante o nosso dia a dia, né, que muitas vezes a gente não consegue prever, a gente vai conseguir ter essa previsibilidade e conseguir se adaptar melhor a tudo isso. A previsibilidade no desempenho das opções de projeto, execução e controle, ou seja, simulações e análises avançadas, né, que se interliga diretamente a essa adaptação que a gente vai ter. O melhor gerenciamento de documentos e dados, uma melhor manutenção preditiva e uma melhor eficiência e qualidade. Tá? Tudo isso ela vai se interligar com os motivos do porquê a inteligência artificial ela vai estar diretamente ligada com o aumento do lucro, né, no setor da construção na próxima década. Aqui logo em seguida eu trago um exemplo para vocês, principalmente sobre aquele ponto que eu comentei para vocês sobre a criatividade. Tá? Esse exemplo que eu trouxe para vocês é de um case, tá, da Zaha Hadid Architects, que é uma das referências de arquitetura do mundo, né, onde eles já estão utilizando a inteligência artificial de forma conceitual ali nos seus projetos e também de outras formas para aumentar as possibilidades e para conseguir alargar esse repertório, né. Aqui um exemplo de imagem disponibilizada até pela própria Zaha Hadid em inúmeras entrevistas que eles deram, de como que eles estão utilizando essa inteligência artificial de maneira inicial, tá? Vocês podem ver que essa inteligência artificial é o DALL-E, tá? O DALL-E, para quem não sabe, ela nada mais é do que uma inteligência artificial que gera imagens de acordo com o prompt de texto que a gente coloca nela, tá? Então aqui a gente pode ver, por exemplo, o escritório da Zaha Hadid utilizando o DALL-E para a fase conceitual do projeto, né, para que ele traga inúmeras opções aqui e que consiga auxiliar, né, os projetistas durante essa fase conceitual. Então, eu trago também para vocês um relato do Patrick Schumacher, que ele é um diretor da Zaha Hadid, tá? E ele traz para a gente que nem todos os projetos já estão utilizando, mas digamos que a maioria. Estou encorajando a todos que estão trabalhando em concursos e na criação inicial para ver o que surge e apenas alargar o repertório. Eu acho muito interessante essa forma que o Patrick ele traz a inteligência artificial nesse texto, tá? Nessa fala dele, como que ele se posicionou em relação à inteligência artificial. Ele demonstra aqui no início do texto, né, a dificuldade que eles têm, então, de introduzir, que nem todos os projetos eles ainda estão utilizando ela, mas que eles estão testando, tá? E a maioria dos projetos eles estão conseguindo utilizar e que eles estão encorajando cada vez mais as pessoas a trabalharem e a desenvolverem cada vez mais a inteligência artificial. E o que eu acho mais interessante nessa fala dele é que ele não coloca a inteligência artificial como um colaborador ou como substituta de alguém, né? Ele coloca que ela simplesmente ele quer ver o que vai surgir para alargar o repertório, ou seja, ela está sendo tratada diretamente como uma ferramenta que vai auxiliar, né, ali os colaboradores dele a alargar esse repertório e a ter uma forma de criação melhor e também conseguir ter mais opções de projeto, dentre outras possibilidades, tá? E sim, a inteligência artificial ela está na moda, mas ela não nasceu hoje, tá bom? Eu vou falar aqui um pouco para vocês de como que surgiu, né, a inteligência artificial, um pouco dos marcos da história da inteligência artificial, porque a gente vê, né, que a inteligência artificial está em todas as notícias ultimamente, que o mundo todo está falando disso, que qualquer alteração que tenha sobre a inteligência artificial, isso vai afetar o mundo inteiro, tá? Como lançamento de inteligências artificiais novas que acabam abalando a economia, por exemplo. Mas é importante que a gente saiba que a inteligência artificial ela não é algo de agora. Ela não é algo que surgiu de 2 a 3 anos. Ela não é algo que não tem tanto estudo embasado, né? Mas é interessante a gente ver de quanto tempo vem esse estudo, como que ele começou e para onde que a gente pode ir. Então, eu trouxe aqui para vocês uma linha do tempo com alguns dos marcos principais, tá, da inteligência artificial, também para não tomar muito tempo em relação a isso. Tá? Mas para que vocês entendam um pouco sobre como tudo começou. Então, em 1950, tá, o primeiro marco aqui que eu trago para vocês sobre inteligência artificial foi quando Alan Turing ele publicou o artigo de Computing, Machinery and Intelligence, que no caso seriam máquinas de computação e inteligência. E nesse artigo, o Turing, que na época ele já era famoso, né, conhecido como o pai da ciência da computação, ele questionou se as máquinas podem pensar. Tá? A partir daí, ele ofereceu um teste, tá, chamado até hoje como teste de Turing,
que onde o interrogador humano ele tentaria distinguir entre uma resposta de texto de um computador e uma resposta humana, para ver quais eram as semelhanças e quais seriam a diferença, para que ele consiga identificar, né, qual das duas que seria. Esse foi um dos marcos principais, porque foi a primeira vez que se foi questionado se um computador teria essas capacidades e como que a gente poderia evoluir, né, dentro desse contexto. Logo em seguida, né, 6 anos depois, ali na conferência de Dartmouth, foi a primeira vez que foi se exibido o termo de inteligência artificial, tá? Onde mais tarde naquele ano também foi criada a Logic Theorism, que é o primeiro programa de computador de inteligência artificial em execução, tá? De maneira bem simples na época, ainda sendo realizados alguns testes, mas ele já foi criado o primeiro software de inteligência artificial em 1956, tá bom? O outro marco que eu trago para vocês, como um dos marcos mais importantes aí dessa história também, foi quando a inteligência artificial começou a ser mais conhecida e começou a ser mais difundida, principalmente por conta da imagem, né, que trouxe em 1997, quando a Deep Blue, que era uma inteligência artificial da IBM, ela venceu o atual campeão do mundo em xadrez, né, o Kasparov. Então, isso trouxe um marketing, né, e uma visibilidade para uma inteligência artificial muito maior na época. Logo em seguida, eu trago como marco, em 2015, tá, a fundação da OpenAI, que atualmente a gente conhece muito bem como a criadora do ChatGPT. Né? Então, em 2015 é onde a gente pode ter esse reconhecimento de que a inteligência artificial foi criada, entre aspas, mas não, ela tem uma história muito grande por trás e ela ainda vem em evolução até hoje. Tá? E como um dos próximos passos dentro dessa linha do tempo, eu trago para vocês a Autodesk AI. Tá? A Autodesk AI é um dos setores da Autodesk que ele foi criado principalmente para aumentar essa exploração da criatividade e resolução de problemas por meio da inteligência artificial, tá? Automatizando alguns trabalhos tediosos e repetitivos para que a gente consiga utilizar, né, essa tecnologia dentro do nosso dia a dia da melhor forma. Então, eu vou apresentar para vocês alguns dos softwares e algumas ferramentas, tá, que já estão sendo disponibilizadas pela Autodesk e que vocês já podem utilizar no dia a dia de vocês, tá? Aí, como que seria essa questão dos softwares, a gente pode conversar posteriormente também como que seria essa aquisição. Só lembrando também que eu não vou entrar em questões de funcionamento do software, tá? A ideia aqui não é a gente apresentar detalhes técnicos de cada software, mas sim mostrar para vocês como que essa inteligência artificial está sendo integrada no nosso dia a dia e desmistificar aquela ideia de que, eu vou dar um prompt para a inteligência artificial, ela vai fazer tudo para mim. Não é bem assim, tá? Então, como primeira ferramenta aqui que eu trago para vocês, é o Autodesk Assistant, dentro do nosso querido AutoCAD, né, conhecido por muitos. O Autodesk Assistant, ele vai trabalhar basicamente como um assistente inteligente integrado dentro do AutoCAD. Tá? Ela ainda está em beta, em testes ali pela Autodesk, mas ele já está disponível, se eu não me engano, nas versões 25 e 24 do AutoCAD, para que ele seja utilizado e testado. Tá? Algumas das principais aplicações dentro do Autodesk Assistant, ele vai sugerir alguns artigos, tutoriais e comandos, tá? Dentro de tudo que a gente vai estar aplicando ali dentro do AutoCAD. Ele vai conseguir gerar respostas personalizadas, então ele vai aprender com as suas ações e oferecer algumas soluções mais rápidas para as dúvidas do cotidiano. Ele detecta alguns erros, tá? Por exemplo, problemas em layers, comandos não reconhecidos, dentre outros. Tá? Além da interação também por chat. Então você pode, por exemplo, digitar ali alguma pergunta como que eu crio uma viewport? E aí o chat ele já vai te dar o passo a passo de uma maneira mais rápida e direta para que você consiga agilizar os seus projetos. Uma outra ferramenta que eu trago para vocês, agora já saindo um pouco da metodologia CAD, né, é dentro do Dynamo, tá? Que é o Recommended Nodes. O Recommended Nodes ele usa a IA e a Machine Learning para sugerir automaticamente alguns próximos nós, né, dentro do script que a gente está criando ali dentro. Então, ele basicamente tem uma base de dados treinado com milhares de scripts reais, tá? E ele vai auxiliar para que a gente acelere essa criação e reduza os erros, dando sugestões durante esse processo. Uma outra ferramenta que a gente tem que possui inteligência artificial já dentro do campo da Autodesk seria o Deluge Tool integrado com o Civil 3D, tá? Que ele basicamente vai ser uma ferramenta de simulação de enxurradas. Então, a inteligência artificial ela vai simular visualmente como que a água da chuva ela vai se espalhar no terreno, integrando alguns dados topográficos e os dados do projeto que forem imputados. Tá? Então ela vai analisar rapidamente a superfície e prever
esses caminhos de escoamento, auxiliando no projeto de drenagem urbana, que pode ser feito diretamente no Civil 3D. Agora, então, entrando um pouco no mundo, né, da Construction Cloud, do nosso CDE ali da Autodesk. Então, dentro do Autodesk Takeoff, a gente tem o Automated Symbol Detection, que ele seria uma detecção automática de símbolos, tá? Que a inteligência artificial ela vai identificar automaticamente alguns símbolos repetidos dentro das plantas disponibilizadas dentro da ACC, tá? Como, por exemplo, portas, janelas, instalações elétricas e etc. Ele vai acelerar essa quantificação quando ele reconhecer alguns padrões gráficos, né, que a gente coloca ali na planta, e ele já vai gerar uma quantificação para a gente automática. Também dentro da Construction Cloud, eu trago para vocês o Photo Auto Tags, tá? Muitos de vocês que já utilizam o Autodesk Build, né, vocês podem ter reparado que quando a gente faz o upload de alguma foto, essas auto tags elas já se geram automaticamente, né, que no caso seria essa etiquetagem automática de fotos, onde a inteligência artificial ela vai analisar a imagem que foi enviada para o sistema ali, que foi feito o upload, e ela vai aplicar automaticamente algumas tags, tá? Então, seja fiação, andaime, ou como aqui no caso, o isolamento, a estrutura metálica, a pessoa que está presente na foto, tá? Ela vai usar essa visão computacional para organizar as fotos que a gente tem e facilitar algumas buscas posteriormente e auditorias também dentro do nosso projeto. Continuando um pouco dentro da Construction Cloud, eu trago aqui para vocês o Construction IQ e o Data Connector mais Insights. São duas ferramentas, tá? Mas basicamente separando, então, o Construction IQ ele vai ser uma inteligência artificial que ela vai analisar os dados, principalmente segurança, qualidade e produtividade, tá? Para conseguir prever alguns riscos de projeto. Como, por exemplo, ele vai conseguir identificar o membro com maiores chances de incidente em obras com base no histórico de dados que você já tiver imputado ali dentro do sistema. E o Data Connector mais os Insights, ele vai utilizar o aprendizado, né, que ele teve dos outros projetos para gerar alguns dashboards, algumas KPIs e alguns alertas personalizados para que a gente consiga tomar algumas decisões baseadas nesses dashboards, né, de uma maneira mais eficiente. E por fim, né, dentro do Forma, que é um dos queridinhos aí ultimamente, né, o Rapid Operation Energy Analysis, que basicamente ele é um sistema integrado ao ecossistema ali da Autodesk para análises urbanas e arquitetônicas, né? A inteligência artificial, nesse caso, ela vai auxiliar fazendo uma análise dos fatores, como, por exemplo, vento, ruído, incidência solar e potenciais construtivos, oferecendo algumas sugestões otimizadas em alguns segundos, tá bom? Dentro das ferramentas da Autodesk que eu tinha para mostrar para vocês era isso, tá, pessoal? Eu espero que esse webinar ele tenha ajudado vocês a entender um pouco de como que essas ferramentas estão vindo, tá, no nosso dia a dia e também quebrar, né, esse tabu de que a inteligência artificial ela está vindo somente para roubar espaço no mercado, né? Não, a inteligência artificial ela está vindo como uma ferramenta de auxílio para inúmeros processos, inúmeras etapas que a gente tem ali da nossa obra, e quanto mais a gente conseguir trazer essas ferramentas e essas tecnologias para perto de nós, a gente vai ter mais benefícios ao longo do tempo, tá bom? Eu espero que tenha ajudado um pouquinho, que vocês entendam como que isso está sendo trazido para o ambiente, né, para o setor da ECO, e eu acho que agora a gente vai responder algumas perguntas, tá? Quem tiver dúvidas, quem já mandou aí no chat, fiquem à vontade. Eu vou tirar aqui. Beleza, Yudi, obrigado aí pela apresentação. Tem algumas perguntas aqui no chat, mas antes de respondê-las aí, eu queria fazer um comentário, né? Hoje a Bysoft ela tem se posicionado cada vez mais como um parceiro para levar uma solução adequada para o seu negócio. Então a gente usa de todas essas tecnologias que o Yudi apresentou, outras que ele não apresentou, mas nós temos aqui à disposição, para realmente entregar uma solução para o nosso cliente, né? Que vai trazer mais produtividade, mais eficiência, enfim, mais rentabilidade. E esse é o nosso foco hoje. A Bysoft hoje é uma empresa de engenharia, né? E o Yudi é engenheiro civil, nós temos junto do Yudi. Na semana passada nós tivemos a Tainara, que é a nossa arquiteta, e também temos outras pessoas que suportam, né, essas implementações que a gente faz nos nossos clientes, tá, pessoal? Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente tem também usado nossa expertise, aquilo que a gente tem visto no mercado, com acesso à tecnologia, né, e também com aquilo que a gente já tem
empregado nos nossos clientes, tá? Eu vou deixar uma sugestão para vocês aqui, antes de a gente ir para as perguntas. O Yudi falou que na última ferramenta aqui de IA, que está dentro do Forma, né? Se vocês não ouviram falar, se vocês não pesquisaram ainda sobre o Autodesk Forma, eu recomendo fortemente vocês darem uma olhada no material e aquilo que está bem embrionário ainda, no aspecto do que ele vai se tornar, né? É óbvio que já é uma solução robusta, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que ele é uma solução de nuvem, né, para projetos, conceitos, enfim, de design, mas ele usa muita IA para isso, né, inclusive fazendo validações ambientais, né, e com validações técnicas em tempo real. Sim. Porque, assim, a Autodesk está se posicionando cada vez mais como uma empresa de plataforma, seguindo, né, outros fabricantes também. Então, o Autodesk Forma tem tudo para ser essa grande plataforma da Autodesk no futuro, usando das tecnologias existentes para entregar, né, uma solução para o cliente final. Tá? Então, comecem a dar uma olhada nesse Autodesk Forma e também, se vocês tiverem alguma dúvida, né, a gente pode bater um papo aqui diretamente com vocês. Mas fica assim uma dica para vocês olharem, né, para isso. Que quem sabe vai ser uma plataforma que vai substituir talvez muitas das ferramentas que a gente utiliza hoje. Isso não a curto prazo, mas eu acho que a médio e longo prazo vai ser algo que vai acontecer, tá bom? Nós temos algumas perguntas aqui. Eu vou começar tem algumas perguntas aqui que já tinham sido feitas. Eu vou começar aqui pelas perguntas, o Vitor colocou algumas, né? E vou começar pelas do Vitor aqui. Pode falar um pouco mais sobre o Automated Symbol Detection, por favor? Essa primeira, Yudi. Pelo que eu vi ali, ele continuou, né, Helder? Funciona melhor na área de instalações elétricas, certo? Isso. Aí, eu vou colocar a última dele aqui. Somos uma empresa de instalações hidráulicas, elétricas e combate a incêndio. Acredito que essa solução seja a que mais pode auxiliar no dia a dia. Perfeito. Foi o Vitor que questionou essa. Vitor, eu acredito que sim, tá? Ela pode auxiliar muito, principalmente nas áreas de instalações elétricas ou nas áreas de instalações em geral, né? Porque é onde a gente vai ter mais simbologias e vai ter mais essa necessidade de quantificação. Principalmente, não sei se vocês já trabalham com a metodologia BIM ou não, mas às vezes a gente trabalha só em 2D nessas áreas e a ferramenta realmente pode ajudar, tá? Essa detecção de símbolos ali, a gente gerar uma quantificação mais assertiva, tá, com as pranchas de projeto. Perfeito. Se tiver mais alguma coisa, Vitor, pode colocar aí. Tem algumas aqui, Yudi, que foram feitas bem lá no início, né? Existe alguma ferramenta com IA que já esteja sendo usada no dia a dia, né, dos escritórios? Acho que você comentou um pouquinho, mas que de repente você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Não, perfeito. Acho que todas as ferramentas ali que a gente apresentou, né, todas já estão em utilização, elas já estão disponíveis no mercado para serem utilizadas, né, mas o que eu vejo, o que a gente enxerga hoje no Brasil é uma realidade, né, muitas vezes inicial também, onde grande parte das empresas que utilizam, sejam de pequeno, médio ou grande porte, estão utilizando ferramentas mais de chatbot, né, como por exemplo um Copilot ou um ChatGPT, ou até, como eu mostrei ali no exemplo do Zaha Hadid, eles estavam utilizando o DALL-E para gerar imagens e para auxiliar, né, nessa fase de conceitual do projeto. Então essas ferramentas eu acho que são assim, mais já estão sendo utilizadas, né, ou como por exemplo o chatbot do próprio AutoCAD, mas todas aquelas outras já estão disponíveis no mercado para utilização. Perfeito. Tem mais uma aqui, ó. Quem está começando agora, consegue aplicar IA já nos seus projetos, ou isso é algo assim, somente acessível para grandes empresas? Não, eu acho que quem está começando agora também já consegue aplicar a inteligência artificial, né, da mesma forma que, talvez não de uma maneira tão avançada, mas pensando principalmente em automação de processos. A gente conseguiu incluir a inteligência artificial no nosso cotidiano para seja automatizar ou seja facilitar alguns processos, né, sendo um chatbot de uma forma pequena ou então uma ferramenta mais robusta, como por exemplo a Autodesk Forma, dentre outras, né, ali dentro da Autodesk Construction Cloud. Mas a gente consegue sim
aplicar essa inteligência artificial no dia a dia, independente do tamanho, né, da empresa que seja, também a gente conseguindo ter essa análise de qual investimento que vai poder ser feito. A gente tem esse repertório para conseguir trabalhar. Maravilha. O Vitor comenta aqui que eles estão com a primeira obra, com a necessidade de entregar os as-built em BIM. Que legal. E aí eu tenho uma da Doroteia aqui, eu vou fazer a outra do Vitor aqui para emendar. Ele está dizendo assim: a ferramenta poderia auxiliar na contagem de materiais elétricos? Isso seria de grande auxílio para nós na área de orçamentos da empresa. Essa seria a solução certa ou seria a Autodesk Assistant? Entendi. Vitor, o Autodesk Assistant ele vai trabalhar mais como um chatbot dentro do AutoCAD, tá, perdão. Ele vai trabalhar mais com chatbot ali auxiliando durante a concepção do projeto. Tá? Para o que você comentou sobre a quantificação, né, a contagem desses materiais elétricos, acredito que o Automated Symbol Detection do Takeoff ele faria mais sentido, tá bom? Mas a gente também tem outras formas de trabalhar tudo isso dentro da metodologia BIM, também essa etapa de quantificação, né, a gente conseguir automatizar alguns fatores. Eu ia sugerir até para a gente chamar o Vitor depois, qualquer coisa, para entender um pouco melhor esse cenário. Tá? Se você quiser entrar em contato com a gente, Vitor, a gente consegue fazer essa análise em conjunto com você, e aí a gente consegue te mostrar quais seriam as melhores soluções, tá bem? Junto com a nossa equipe aqui interna. Até fazendo um comentário sobre isso, Yudi, outro dia nós participamos de reunião com um cliente que ele queria usar IA para fazer uma rotina, né? E a gente identificou, Vitor, que não necessariamente precisaria de um IA, né? Mas a própria solução já conseguiria fazer essa rotina para ele, que era mais ou menos com contagem, não da parte elétrica, mas uma contagem de portas, alguma verificação nesse sentido. E a própria solução já entrega isso, né? Hoje a gente também, como o Yudi falou, a gente tem usado muito chatbot, e faça isso, faça aquilo, né? Para que, de certa forma, a IA nos ajude. Mas tem muito processo que hoje a gente consegue também otimizar com o Dynamo, por exemplo, com rotinas dentro, né, das soluções da Autodesk que traz para a gente o resultado, sem necessariamente ter uma IA, porque às vezes você não tem uma IA ainda fazendo exatamente esse serviço, né, entregando essa solução. Então a gente pode buscar alternativas também aí, como o Yudi falou para você, tá? A Doroteia colocou assim: como estão os plugins de outras IAs? Os plugins de outras IAs, isso na realidade a gente teria que dar uma analisada melhor, porque eu achei até um pouco confuso, tá, a forma que foi colocada. A gente tem alguns plugins que são desenvolvidos em inteligência artificial também, para inúmeras funções, tá, não necessariamente da Autodesk, mas a gente teria que dar uma analisada melhor em qual que seria o objetivo, tá, desses plugins para entender um pouco melhor essa pergunta, beleza? Talvez outras soluções, né? Talvez se a gente não conseguiu responder, Doroteia, pode ficar à vontade de colocar no chat. Mas outras soluções, a gente colocou algumas da Autodesk, porque é que a gente mais conhece e a gente tem acesso, né, a essa tecnologia, mas também a gente vê, por exemplo, no caso que o Yudi trouxe de arquitetura, né, que é uma outra solução, né, que é utilizada, que não é de Autodesk, para elaboração e concepção de projetos. Ela colocou aqui o Vera, o Rimos, se tem alguma coisa que a gente já sabe sobre isso. Vera, Rimos. Ah, tá. Eu não consigo te responder agora, tá, Doroteia, mas eu posso dar uma pesquisada melhor sobre esse assunto e trazer para vocês. Se você quiser deixar o seu contato, ou então entrar em contato com a gente, para a gente identificar como que esses plugins trabalhariam e qual que seria a melhor versão, né, a melhor solução para vocês também. Perfeito. Depois eu tenho o contato dela aqui e a gente encaminhar algo para ela. Perfeito. Vitor, sim, podemos fazer sim uma reunião com você aí, né, direto com a sua empresa, para a gente entender as necessidades e, né, propormos um cenário para vocês, né? Como eu disse, a Bysoft ela atua com essa linha, né, de entender desafios do cliente, necessidades do cliente e propor, né, aliado à tecnologia, uma solução que às vezes entra só tecnologia, às vezes entra tecnologia e uma consultoria, às vezes a tecnologia o cliente já possui, a gente entra com a nossa capacidade técnica consultiva para apoiar o cliente. Então eu te chamo, tá? Assim que terminar aqui eu te mando um e-mail aí para a gente combinar uma data para a gente conversar sem problema, tá? Legal. Pessoal, mais alguma dúvida?
Eu acho que todas as perguntas que foram feitas nós conseguimos atender aqui, Yudi. Eu não sei se tem mais alguma aí, pessoal do apoio aqui também. Eu acho que é isso mesmo, né? Caso, então, se tiver mais alguma pergunta, está aqui à disposição para responder. Caso não haja, então, eu quero agradecer, né, agradecer o Yudi aqui pela apresentação, né, acho que trouxe um pouco de clareza de qual movimento que a tecnologia tem feito com o IA para a área de engenharia e arquitetura, um pouco do futuro, né, nós vimos aqui que isso vai impactar o recurso humano, mas mais no sentido de apoio mesmo, né, e acho que o profissional hoje ele tem que cada vez mais buscar conhecer essas tecnologias e apoiar o seu expertise, apoiar aquilo que ele sabe fazer, né, com o auxílio dessas novas tecnologias que estão chegando, né, até para que ele possa ser mais produtivo, possa, né, produzir mais, possa, né, melhorar o seu tempo, enfim, rentabilizar também mais, né? Então, esse foi o nosso objetivo, embora, como eu disse, muitas ferramentas a gente não tem ainda um chatbot lá que nós vamos colocar aquilo que nós queremos fazer, que ela faça, mas algumas já possuem, né? Algumas já possuem, e esse é a realidade e é um caminho que a gente está seguindo aí, né, que não tem volta, né? Como o Yudi mostrou no início, a evolução, né? Essa é uma evolução que às vezes nós questionamos, nós às vezes criamos algumas aversões a elas, mas, enfim, a tecnologia é assim, ela vem para facilitar a nossa vida e quanto mais cedo, mais rápido nós nos adaptarmos a ela, introduzirmos ela no nosso ambiente de trabalho, melhor para nós. Então, quero agradecer o Yudi pelo conteúdo aqui de qualidade que ele apresentou, quero agradecer a todos vocês que permaneceram conosco, né, os que fizeram as suas perguntas, participaram também, interagiram com a gente aqui, né, e espero que vocês tenham aproveitado. Lembrando que na semana que vem nós temos mais um webinar para a nossa sessão, né, trazendo mais conteúdo para vocês, né, na próxima quarta-feira, no mesmo horário. E se você não assistiu o nosso webinar sobre colaboração em projetos 2D também, nós podemos disponibilizar para você. Faremos isso na sequência aqui também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Tenham um bom dia aí, né, e qualquer coisa a gente está à disposição. Um abraço. Obrigado, Helder. Obrigado pela presença, pessoal. Um ótimo dia aí para todo mundo.